Oiê, meu nome é Gigi Araújo, sejam bem-vindos, bem-vindas ao curso Destruindo Crenças. É isso aí, nós estamos hoje na última aula do curso e eu estou muito feliz por ter conseguido aí concluir esse projeto e tenho certeza que nós iremos prosseguir e continuar com esse autoconhecimento, com essas coisas maravilhosas que está sendo proporcionado para a gente, que é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo e principalmente a destruição dessas crenças, que é como eu falei, as crenças, gente, religiosas são a causa dos nossos fracassos, porque elas são enraizadas desde que o mundo é mundo na nossa mente coletiva e individual. Então, o meu conselho é: livrem-se das crenças sem dó e piedade, porque só assim vocês irão viver uma vida aí tranquila nesse momento temporariamente humano aqui na Terra, porque a gente veio para viver bem, mas é necessário aprender a viver bem. E aí só dá para viver bem através do autoconhecimento. E você vai ver na aula de hoje que o próprio Jesus falou isso. E o tema da aula de hoje é: quem foi Jesus, tá? E eu vou começar aqui a narrativa pelo o que eu escrevi, certo? Eu sempre falo para vocês que para mim é melhor escrever aqui ao invés de sair falando que nem um papagaio, porque isso aqui são dados, são história, não é minha opinião. Isso aqui são histórias de pessoas que eu tomei por conhecimento estudando. Então, é necessário fazer um resumo aqui e trazer para vocês todas essas informações. Vamos lá para o vídeo de hoje. Quem foi Jesus? A história de Jesus, certo? Uma nova descoberta de textos bíblicos podem mudar a história da humanidade. Cada vez mais, textos apócrifos vêm sendo descobertos. O que são esses textos apócrifos? São manuscritos e pergaminhos escritos pelos apóstolos e pessoas que andaram e conviveram com Jesus. Essas pessoas escreveram coisas sobre a vida de Jesus e ensinamentos que o próprio Jesus ensinou para eles. Para entendermos melhor, iremos fazer uma viagem para os primeiros séculos após ali a morte de Jesus, onde o cristianismo começou a crescer e, logicamente, as pessoas foram convertendo-se ao cristianismo. Lembrando que Jesus não fundou o cristianismo, gente, de uma forma direta, mas sim esses seguidores que andavam com ele aceitaram de fato e de verdade, seu legado, começaram a ficar muito parecidos com Jesus. E ali na Etiópia, eles começaram a ser chamados de cristão, por se parecerem muito com Jesus. Na maneira de vestir, andar, falar e até pensar. Após sua morte, nos 3 primeiros anos, surgiu várias vertentes dos cristãos, ou seja, do cristianismo. Pelo menos 3 grupos de cristãos se destacaram ali no meio depois da morte de Jesus. O cristianismo primitivo, os gnósticos e os arianos, que são os cristãos de hoje, certo? Fiquem à vontade para pesquisar sobre o cristianismo primitivo, os gnósticos e os arianos, tá bom? Peço que vocês pesquisem, não fiquem só nas minhas palavras. Apesar de que o que eu estou trazendo para vocês aqui está tudo documentado, tá? Vamos lá. Os primitivos, os gnósticos e os arianos
são os 3 grupos de cristãos que deu origem ali, depois da morte de Jesus. E esses cristãos se destacaram e foram ali eles foram considerados como esses 3 tipos de cristão. Eles colocaram neles esses 3 nomes neles: os cristãos gnósticos, os cristãos primitivos e os cristãos arianos, certo? No Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, os bispos da Igreja Católica reuniram-se com a permissão do imperador romano Constantino para decidir se reconheceriam ou não a divindade de Jesus. Essa foi uma das pautas discutidas ali naquele concílio, se eles consideravam ou não Jesus como Filho de Deus ou não. Por isso, o Concílio de Nicéia foi um marco na história do cristianismo, porque era de lá que sairia a história no qual o Império Romano, juntamente com a Igreja Católica, iriam eternizar sobre a vida de Jesus. Ou seja, qualquer coisa que fosse falado ali sobre Jesus e sua vida teria que ser reconhecido como verdade. E por aí você tira a puta da manipulação. Muitos fatos da história de Jesus, nos quais o povo que andava com Jesus contaram, foram literalmente descartados e deixados de lado para que a imagem de Jesus fosse imaculada, já que eles tinham decidido que Jesus seria o próprio Filho de Deus encarnado. Da mesma forma que se eles tivessem considerado nesse concílio que Jesus não era nenhuma divindade ou não era o Filho de Deus, eles também teriam acabado com a imagem de Jesus, e essa seria a imagem que nós teríamos de Jesus hoje. Então, o que foi decidido ali é o que foi eternizado, é o que nós conhecemos hoje. Então, eles decidiram aquilo que nós sabemos hoje, certo? Ah, Gigi, mas eles não escreveram nada demais sobre Jesus. Pois é aí onde mora o perigo. Por quê? Porque eles contam uma história de um Jesus bonzinho o tempo todo, e isso não existe. Pois bem, voltando ao que interessa, um pouquinho mais para frente, no ano de 367 depois de Cristo, um arcebispo de Alexandria chamado Atanásio de Alexandria foi o homem que listou os livros que faria parte do Novo Testamento e declarou que o resto era tudo heresia sobre Jesus, e ordenou os cristãos de Alexandria que estavam de posse desses manuscritos queimarem ou destruírem esses textos que ele próprio, o Atanásio de Alexandria, considerou como textos heréticos sobre Jesus. Ou seja, aquilo ali não tinha importância na vida de Jesus. Então ele considerou aqueles textos ilegais, heresia, não prestavam para nada, e eles tinham que ser queimados e destruídos ali pelas pessoas que estavam de posse desses manuscritos. Olha que manipulação. Paciência. Além disso, implantou uma lei no Império Romano que seria torturados e mortos quem fosse achado de posse desses manuscritos, que são hoje o que chamamos de livros apócrifos ou Bíblia proibida. Esses cristãos, por sua vez, entendendo que aqueles manuscritos pudessem ser muito importantes para a história da nossa humanidade, ao invés de queimá-los ou destruí-los, esses inscritos
como foram ordenados, eles começaram a enterrar e esconder esses papiros em cavernas, enterrados em buracos. E por aí vai. Ao longo dos anos, arqueólogos começaram a achar esses papiros, porque nada fica escondido para sempre, né? E começaram a achar esses papiros. Os últimos papiros a ser achados, gente, foi agora em 2021. E o que tem nesses papiros, nesses últimos papiros que foram achados agora em 2021, pode mudar de uma vez por toda a história da humanidade e a história contada pela Igreja Católica aí, e principalmente mudar a vida de muitas pessoas, dos cristãos e principalmente daqueles que esperam pela vinda de Jesus. E eu não digo mais nada. Descubram. Aguardem, porque aí vem coisa. Principalmente para quem aguarda a vinda de Jesus. Continuando, em 1896, na margem do rio Nilo, encontraram o Evangelho de Maria Madalena, aquela que a igreja rotulou como prostituta, porque foi assim que eles resolveram no Concílio de Nicéia. Só que nesse evangelho mostra com riqueza de detalhes que Maria Madalena não era nada disso que foi escrito na Bíblia. Ou seja, Maria Madalena, Maria de Magdala, não era nenhuma prostituta, e sim mulher de Jesus. E eu posso provar. Através dos manuscritos, é claro. Então, leia o livro de Maria, o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, e vocês vão descobrir muita coisa sobre Maria, sobre quem era Maria Madalena. Uma outra fonte também que fala muito sobre a história de Maria Madalena é aquele filme, O Código da Vinci, ou o livro também. Se vocês quiserem, podem ver o filme e ler o livro, que conta muito sobre a história de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Voltando aqui, de novo, em 1945, no Egito, próximo ao rio Nilo, também foram encontrados mais de 52 papiros escritos por essas pessoas que conheceram, andaram e conviveram com Jesus. Pessoas que nós conhecemos. Tomé, Filipe, João, Judas e por aí vai. Os apóstolos de Jesus, as pessoas que estavam próximas de Jesus. E descobriram que esconderam fatos importantíssimos da infância de Jesus, onde Jesus viveu dos 11 aos 29 anos de idade, riquezas de detalhes da vida íntima de Jesus e seus familiares, que a igreja achou por bem ocultar da Bíblia, porque era mais conveniente para eles. Por que será, gente? O que vocês acham sobre isso? Anotem aí as suas opiniões, que a gente vai debater na semana que vem, tá bom? Alguém tem alguma ideia por que a Igreja Católica ocultou esses detalhes, essas riquezas de detalhes da vida de Jesus? Eu tenho as minhas ideias, né? Mas vamos debater semana que vem. Vale a pena ressaltar também que nesses manuscritos, Jesus deixou vários alertas sobre os arcontes. Gente, vocês sabem quem são os arcontes? Lembra que eu falei sobre o Iadabaote, que era um deus, que tem as mesmas características de Javé, e que Jesus chamou ele de serpente com cabeça de dragão? Ou seja, Jesus não era muito amiguinho de Javé não, tá? E isso também a gente vai debater na nossa live que a gente vai fazer sobre todas essas aulas aqui, tá bom? Então, os arcontes, eles trabalham para, segundo a história, existe o Deus que criou os anjos e os arcanjos, e existe um outro Deus
que seria o demiurgo ou o Adabaoth, que criou os arcontes para poder ir manipular a Matrix e competir com esse Deus, que seria o Deus que criou os arcanjos, que seria o Deus bom. Mas no fringir dos ovos é tudo a mesma merda. E vamos lá. Vale a pena ressaltar também que nesses manuscritos Jesus deixou também vários alertas sobre a religião. Pois bem, ainda sobre Jesus, quem foi de fato Jesus? Que é o assunto desse vídeo. Jesus nada mais era do que uma pessoa que viveu uma vida normal. Jesus brincava, se divertia, se estressava, se irritava, brigava, comia, bebia e beijava na boca as mulheres. Jesus era o cara. É tanto que Jesus dividiu a história antes e depois. É isso aí, gente. Não tem essa de que Jesus vivia só de jejum e oração, não. Jesus, a diferença é que Jesus, de fato, dedicou-se aos estudos da alquimia, conheceu a arte da transmutação mental e os princípios das leis universais. Jesus deixou vários alertas sobre a religião, falando explicitamente que ninguém precisava de padre nem de pastores para intermediar nossa relação com o Supremo. Ensinou também que não precisamos de templos, igrejas ou sinagogas para falarmos com Deus. Todos os manuscritos achados, Jesus disse que o que nos conecta com o Supremo é apenas o autoconhecimento. Jesus era um grande questionador, por isso morreu da forma que morreu. Jesus também deixou claro que nós, seres humanos, temos um Deus dentro de cada um de nós e que o reino de Deus Deus está em nós e que não é após a morte que encontramos os reinos de Deus. Pelo contrário, o reino de Deus nós encontramos em vida. Então, Jesus deixou bem claro que a única forma de nós nos conectarmos com o Supremo é através do autoconhecimento. É por isso, gente, que eu bato muito na tecla, o autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos, tá? É isso que eu tenho para dizer no vídeo de hoje. Peço para vocês que estudem, continuem com esses estudos. O intuito aqui sempre foi deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, assim como Jesus nos alertou. Peço que vocês procurem, vou deixar fontes para que vocês estudem e continuem com essa jornada de autoconhecimento, porque é só apenas através dessa jornada de autoconhecimento que nós vamos conseguir nos conectar com o Supremo e mudar de vez, radicalmente, as nossas vidas para a vida que nós viemos viver aqui. Ou seja, acharmos o reino do céu que está dentro de nós e que seja em vida, tá bom? Beijos energéticos.